Por que você, digamos, a ideia de por que a hegemonia é curta é porque você, digamos, destrói e reconstrói. Né? E reconstrói em grande medida porque exatamente você precisa botar a máquina em funcionamento de novo. E o funcionamento da máquina requer a competição no limite, a possibilidade da guerra. É por isso que dentro desse sistema jamais algum poder abdicará de seguir acumulando poder. Tá bem? Ele pode ser vitorioso e pode estar mais ou menos assim 300 pontos à frente do que vem atrás, do ponto de vista de armamento, capacidade financeira, capacidade de crédito. Vamos parar de... Ele pode ser os Estados Unidos. Não é? Nunca houve uma distância tão gigantesca do ponto de vista de capacidade militar, financeira, crédito, tecnológico, com relação aos seus eventuais concorrentes que venham logo depois. E não há nenhum sinal de que os Estados Unidos parem, nem no campo das armas atômicas, nem no campo das armas químicas, nem no qualquer campo da investigação tecnológica, e não há nenhum sinal que cedam a mais mínima vírgula aos seus concorrentes, ainda que eles sejam tradicionais aliados da Guerra Fria. Sempre lembro de uma frase de um general, que não me lembro se chama Robertson, que assumiu o comando das forças, dessa força europeia de intervenção autônoma da OTAN, não é? E que numa das primeiras entrevistas que deu, disse algo mais ou menos assim: se os americanos não cederem a tecnologia de ponta, nós não temos nenhuma possibilidade de ajudá-los a controlar o mundo. O que é realmente maravilhoso, tá certo? Quer dizer, você se propõe a montar uma força de intervenção que possa ter um mínimo de possibilidade de, eventualmente, em algum território muito próximo e não confuso, ter uma autonomia com relação ao poder militar americano, e a primeira coisa que você diz é tal o seu atraso do ponto de vista da pesquisa, não é? Que você diz, bom, se eles não cederem à pesquisa, a gente não tem como montar um exército contra eles. Seria um pouco assim, né? Nós não temos como competir com eles se eles não cederem à ponta da investigação. Então, né, que competição é essa que os europeus podem fazer? Tá certo? Então, o que é essencial não é, entretanto, a coisa dos europeus, isso nos levaria a um outro assunto, porque os europeus chegaram ao ponto em que estão, mas é entender por que os americanos deram a volta por cima, essa questão inicial que lhes falei, a crise da hegemonia, não é? Que alguns achavam, não, aí se os Estados Unidos recuperarem, o mundo vai estabilizar. Não, nossa explicação, se recuperaram, deram de 10-0 em todo o mundo e desestabilizaram tudo. Por quê? Entre outras coisas, exatamente por isso. Porque está se supondo na teoria da estabilidade hegemônica que uma vez vitorioso você ordena a casa e depois vocês convivem de forma multilateral. E não é assim. Porque o que eles estão chamando de hegemon, ou líder, ele não tem condições de manter a sua posição se ele não seguir acumulando permanentemente poder. Digamos, para usar uma figura meio grossa, se eles têm 10 mil ogivas nucleares e o seguinte tem 20, eles dizem assim, para que 10 mil contra 20? Pode destruir o mundo, não importa. Daqui a pouco terão 20 mil, e depois serão 30 mil, e nós podemos ter 0, e o Irã pode ter meia, e dá no mesmo, isso é totalmente irrelevante. É totalmente irrelevante. É quase como se você passasse a ter uma espécie de uma competição que vai se deslocando para o mundo, já agora, cada vez mais, parece de uma fantasia absolutamente ensandecida. Não é? Tigre de papel? Bom...